Desde novo, agora vamos para uma parte de 5 minutos, Odair falando sério. Desde novo, eu nasci em meio à pobreza, numa linha de pobreza, de mediocridade e de miseralismo mesmo no sentido financeiro, né? E até mesmo no sentido, assim, de pensamento, de crenças e tal, limitante. Eu nasci meio no sertão pernambucano e cresci ali meio no sertão pernambucano, só que eu queria ser diferente, né? Eu queria ser alguém de sucesso. Quando eu era pequeno assim, eu era meio louco. Eu achava que eu merecia muito mais do que a vida estava me proporcionando já, desde muito novo isso. Eu não sei qual foi o dia que eu parei e pensei, cara, isso aqui é uma merda. Assim, tipo, eu tenho que construir algo gigantesco. Eu pensava que eu não poderia passar por essa terra sem deixar meu nome marcado nos Googles ou nas balsas, ou seja lá o que fosse. Seja lá no que fosse. Eu queria fazer história. Então acaba que eu. Ah, vamos lá. Fugi de casa quando eu tinha 10 anos de idade. Sério? 10 anos de idade para poder, assim, fugir da minha realidade e co-criar uma outra realidade em um outro ambiente, de outra forma, para poder salvar aquela situação de modo geral, porque a gente vive em ciclos. O que é que acontece? Se você for fazer hoje constelação familiar, o processo Hoffman ou qualquer uma outra coisa, você sabe que o nosso pai tem o mesmo comportamento do nosso avô, que a gente tem o mesmo comportamento do pai. E às vezes nem sempre esse comportamento é bom, né? Por exemplo, essa cultura de nasci pobre, vou morrer pobre. Pra mim não é legal, eu não acho legal, Ah, sabe? é. Eu respeito muito, tenho uma amizade, faço humor pra eles, mas eu não respeito esse tipo de fala, eu não gosto desse tipo de fala. Eu acho que todo mundo tem a possibilidade de criação, de riqueza, ou criação de prosperidade, principalmente porque isso vai ajudar muita gente. Quem gosta de miséria? Ninguém, né? Muito pelo contrário, a gente trabalha muito para poder dar boas coisas a nossa mulher, a nossos filhos, a nossos avós, a nossa mãe, nosso pai. E eu pensei nisso. Então eu fugi de casa, fui fugindo, eu sou um fujão, fui fugindo até que um dia fui morar com uma tia também, fugi da tia, até que um dia eu Gente. fui resgatado por um abrigo lá em Petrolina. Eu entrei em um abrigo de jovens e adolescentes, era chamado Petrap. E daí foi o lugar que foi o divisor de água na minha vida, porque eu tinha uma educação muito mediana, em todos os sentidos, tanto escolar quanto de casa. Não era culpa de meu pai nem da minha madrasta naquele momento, porque eles traziam aquilo, era o que eles tinham para me oferecer. Só que lá eu comecei a ter educação eu não diria de primeiro mundo, mas talvez de primeiro mundo, para mim naquela época, muito legal. Eu comecei a estudar tudo, tinha uma biblioteca, tinha psicólogo, Como é que é tinha o nome do lugar? Petrap, em Petrolina. Petrap. E é tipo, é do governo? Do que é? Não, ele é uma instituição criada por uma senhora freira, né? Irmã Dourado, o nome dela. Daí ela criou, e aí ia tendo um apoio ali da prefeitura, mas era muito da rua também. As pessoas ligavam lá na sua casa e falavam, Emi, você quer doar alguma coisa pro Petrap? A gente cuida de uns meninos Ah, aqui e tal. sim. Aí você poderia doar, por exemplo, você falava, não, eu não tenho dinheiro, mas, por exemplo, eu tenho algumas camisas do meu filho. Então a gente recebia pros meninos, né? Eu usei muita camisa do povo. Então eu passei pelo Petrap e foi um divisor um divisor de água na minha vida no sentido de educação, no sentido de direção, né? Agora sim, eu tenho um pilar aqui de verdade. E agora, mais ou menos, eu sei para onde ir, né? Eu saí de lá com 17 anos de idade e daí encarar o mundo. Encarar o mundo. Eu tava longe da cidade que meu pai tava Mas e e como é que foi quando você fugiu da sua casa? Você disse que fugiu com 10 anos. sim. Teu pai não foi te procurar? Tua família não foi te. Ele Eles, foi, eles não ficaram mas preocupados? Meu Deus do céu, uma criança de 10 anos. ele foi. Ou lá no sertão, de repente, 10 anos não é que nem é pra gente, porque dependendo da região do país que você tá, a criança, às vezes muito cedo, ela já é praticamente um adulto, né? É. Ela é cobrada de uma forma como um adulto é É. cobrado. Em outras regiões, a criança é bem protegida até uma idade mais avançada. Sim, sim, sim. Cara, particularmente na minha cidade, na minha cultura e no meu meio e na minha realidade, eu com 10 anos já tinha a responsabilidade de um homem de 30. Se hoje, por exemplo, as pessoas falam muito, Aldair, você não aparenta ter a idade que você tem. Eu digo, meu filho, eu sofri muito na vida. Mas eu não tô aqui pra, por exemplo, evidenciar sofrimento. Mas só tô falando, né? Enfim, mas eu com 10 anos de idade, já tinha a responsabilidade de um homem de 32. Eu ia pros bueiros de carvão com meu pai fazer carvão, saía de lá
puta, todo melado, assim, todo acabado devido às árvores, assim, colocar a árvore nas costas pra carregar, feito um homem bruto mesmo, um homem grande. Então, Nossa. esse aqui era todo ferido e tal, de um lado e de outro. Eu carregava carvão nas ruas, assim, da cidade, então um peso muito grande. Vamos lá, eu tinha 10 anos de idade e eu já carregava uma carroça com 2 sacas de carvão, cada saca pesava em média 30 quilos. Meu pai era super exagerado, não era esse carvãozinho de conveniência, era um carvão gigante. Então, eu tinha uma responsabilidade já. E eu já encarei, já fui pro mundo levando essa responsabilidade. Então, tanto que no mundo eu trabalhei muito. Eu hoje, a Polícia Federal anda atrás de mim, não é por acaso não, é porque eu vendi muita coisa pirata. Sério? Eu vivi no mundo vendendo CD pirata, DVD pirata, relógio pirata. Se virava como dava. Todo tipo de acessório pirata. E aí ganhava uma determinada comissão por aquilo. Vendi muitas frutas também, dormi em cima de caminhões, dormi em feiras e tal. Eu tô, assim, tentando resumir, mas foi uma longa história de tentativa de dar certo na vida, trabalhando muito, feito um louco mesmo. Mas depois que eu saí do abrigo, aí eu fui, tipo assim, eu já tava com 17 anos, tava terminando ali a escola e tal, e eu fui trabalhar feito um louco. Enquanto as pessoas lá da minha escola estavam sem trabalhar, em casa, de boas e tal, não sei o que, eu já tinha uma vida, já continuava naquela vida de adulto. Trabalhava muito, velho, feito um louco. Eu saía, por exemplo, de um lugar chamado Tal do Pastel, lá em Petrolina, do meu amigo André. Eu saía de lá, era 1h da manhã e teria que estar na escola, tipo, 7h da manhã. E eu enfrentava, tipo, 10 quilômetros a pé pra chegar até a escola. Ou seja, era bem coisa de guerreiro mesmo. Por isso o Super Odaí, um obstinado. Realmente. Um super-herói. Nossa, aí... E daí, só que eu fui criando, né? Quando eu completei 18 anos, eu retornei à cidade lá que meu pai tava, porque eu precisava cuidar de um irmão que tava com câncer, né, e tal. Terminei a escola lá e coloquei e falei pro mundo o que eu queria ser. Porque eu sempre gostei de pontuar o que eu queria ser desde pequeno. Inicialmente, eu pontuei que queria fugir do miseralismo, da pobreza, né? E depois eu pontuei que eu queria ser humorista de sucesso. Mas e quando que você decidiu que você seria humorista? Você já tinha, apesar dessa vida difícil, você tinha uma facilidade em levar as coisas com humor? Muito. Era natural pra você? É natural. Eu acho que como eles pedem em uma oração que tem, que é quando você estiver necessitando de uma oração, que você seja um orador, que a outra pessoa seja um orador. Eu acho que eu sempre pensei, quando a pessoa estiver precisando de um riso, eu vou chegar lá com uma piada. Então eu sempre cheguei, pra mim mesmo, até pra mim, nas piores situações da minha vida, que eu lembro até hoje, assim, é difícil esquecer essas coisas, né? Eu sempre orei a Deus, mas eu sempre pensei positivamente, eu sempre fui amigo do universo. Eu olhei pra cima, assim, em alguns momentos da minha vida e falei, eu tô aqui nessa situação, eu tô sem R$1 no bolso, eu tô diante de toda essa fragilidade que me assola e me cerca, mas eu vou ser um gigante, eu vou crescer tanto, eu vou ser tão grande que as pessoas vão falar, caralho, como ele cresceu. Eu pensava assim. Eu tinha esse pensamento. Para algumas pessoas isso pode ser um pouco prepotente, ou pode ser, seja lá o qual for o adjetivo que ela dê, mas para mim era só uma coisa de positivismo mesmo. Eu nunca pensei que eu seria pequeno do ponto de vista de criação de modo geral, do que eu fosse fazer, entendesse? E então eu trabalhei muito para isso. Quando foi com 18 anos eu disse que iria ser humorista, né? Eu disse assim, numa roda de mototáxi numa cidade chamada Serrita, capital do vaqueiro. Cidade do João Gomes, né? Que eu eventualmente morei lá muitos anos da minha vida. Falei que ia ser. E foi a maior piada da cidade. Não porque foi engraçado, mas porque as pessoas disseram, como que tu vai ser? Tipo, Se você vai ser humorista, você vai ser um ator que você mora em Serrita. Serrita, que diabo é que vai ser humorista em Serrita, ator em Serrita? Eu falei, você. Vocês ainda vão me ver na TV e tal. Eu sempre tive um defeito, assim, que as pessoas falavam que eu era muito doido, de falar o que eu iria ser. Eu dizia, mas vocês ainda vão me ver na TV. Dizia bem assim. Isso até era então aquele meio... negócio de esconder algumas coisas para as pessoas não colocarem mal olhado e tal, se pá não funciona muito. Então tem, né, umas correntes que falam assim, não, é melhor não contar os seus planos, o que você tem em mente, porque alguém pode ali botar um olho gordo. Você era tão seguro que, vou anunciar, vou jogar pro universo, você tal coisa e... Não, eu jogo pro universo. Eu jogo pro universo e jogo... Hoje nem tanto, porque assim, hoje eu já sou um cara mediano,
no sentido de mídia e tal, e no sentido de tamanho. Então, quando eu falo hoje, algumas pessoas já me veem com outros olhos, entendeu? Não é, Tipo né, assim, que fala, que cara prepotente do cara. Aí fica falando que vai fazer as coisas, deixa, faz, só faz e tal. Mas antigamente, quando eu era zero tudo, eu falava. Não tinha nada a Porque perder, era né? só loucura, não tinha nada a perder, mas não tinha imagem. Ele é um cara prepotente, é um cara arrogante. Não sei o quê. Não, Foda-se. eu metia o louco, eu dizia mesmo, vai acontecer e tudo, vai fazer. Então, e eu comecei a trabalhar, porque nesse tempo eu fazia um monte de imitação, sabe? Ah, você já... Fazia Você tinha alguma inspiração já? Quando você decidiu ser humorista, assim, você já tinha pessoas que você... Tinha um cara bem... Tinha meu pai, né, que é uma graça. Hoje, inclusive, meu pai, a repórter lá da cidade, lá da Serrita, parou ele na feira e disse, estamos aqui com o Zé Frazão. Ela disse, estamos aqui com o Zé Frazão, que é o pai do grande humorista Odaí, que agora está se destacando em São Paulo. Zé Frazão, o que você acha do seu filho? Ele, eu sei que ele é muito doido. Aí saiu. Deixa eu... Aí ela seguindo ele, que ela ia, esse povo repórter é insistente só com mas o senhor apoia, ele tá em São Paulo. Tomara que ele não volte pra cá, ser uma ruela no bolso, que ele tava tão bonzinho aí, rapaz, ganhando dinheiro danado de Petrolina. Então o incentivo dele ele é um humorista nato. Isso é pra dizer que ele é um humorista. Tinha meu pai, que era esse humorista. Tinha um cara chamado João Cláudio Moreno, que pra mim é a grande inspiração, um cara do Piauí. Nossa, Piauí. João Cláudio Moreno, pra mim, o maior comediante já nascido no Brasil. É muito bom. Nossa, até vou pesquisar Ele é depois, muito, né? muito bom. É fantástico. Ele participou daquela competição do Faustão com o Tiro Lipa. Nossa. E ele eventualmente ganhou do Tiro Lipa. Ele Olha, é muito louco. então... O Tiro Lipa é maravilhoso. O Tiro Lipa foi um dos caras que mais me deu oportunidade. É. Na vida, assim, Que legal. de cibernética, de digital. Mais me deu oportunidade. Pô, que bacana. Eu tive muito contato com ele. Ele sempre me deu arroba, como diz, né? Mas sempre me deu melhor que arroba. Conselhos bons conselhos. O Tiro Lipa é um cara maravilhoso. Bom saber disso. Genial. Daí, ainda falando sobre aquela questão. Aí eu fui fazendo os vídeos, mas muito difícil. Muito difícil. Fazer humor é uma lástima, é difícil. É muito difícil. Você inicialmente é muito ruim, você não sabe fazer as piadas direitinho. Você não sabe cortar, não tem tempo de humor. Você passa muito constrangimento, porque você tenta piadas e geralmente é ruim. Você agride muitas pessoas sem querer. Você faz muita piada que não tem graça, que só vai ofender a pessoa e não tem um sentido de graça mesmo e tal. Mas aí você vai aprendendo. E eu já tô nisso há 7 anos. Aí eu fui aprendendo devagarzinho e crescendo de forma gradativa, né? E tudo, as coisas acontecendo bem devagarzinho, assim. Tudo, uma coisa aqui, outra coisa ali. E estar aqui hoje, por exemplo, é uma grande vitória pra mim. Sinto muito feliz. Fico lisonjeada que você pense assim. É isso.